Queridos telespectadores da TV Canção Nova e do Sistema Canção Nova de Comunicação, saudação e bênção a todos vocês. Hoje nós estamos vivendo a terça-feira do Carnaval, o último dia do Carnaval, e se bem que no Brasil alguns estendem o Carnaval ainda para mais um pouco e lá para frente retomam o Carnaval, naturalmente são costumes locais, mas de fato hoje seria o último dia e encerra. Amanhã começa a Quaresma, é o momento de mudar o disco, né? De mudar o ritmo das coisas e começar um tempo novo também na liturgia, um tempo novo neste ano que caminha, tempo de graça, tempo dado por Deus para a gente viver bem. Mas eu queria ainda recordar alguma coisa sobre esse tempo do Carnaval, que é tão significativo para tantas pessoas. Talvez alguns pensam que só no Brasil tem Carnaval. Não é verdade. Carnaval existe em muitos países. Carnaval é muito antigo, antes do Brasil existir já tinha Carnaval. Carnaval vem de tempos pagãos, até mesmo antes do cristianismo. Eram tempos de especial alegria, brincadeira, tempos em que as pessoas de alguma maneira soltavam as rédeas. É claro que isso evoluiu de muitas maneiras, né? De muitas maneiras ao longo da história, por isso tem diversos tipos de carnaval. O Brasil faz um carnaval com um espetáculo e com muita coisa que também nem é tão bonita, porque muitas vezes é convite a perder a cabeça, é convite a seguir as paixões desenfreadas, a seguir os vícios, e aí, naturalmente, a depois colher os maus frutos disso através de consequências que aparecem depois. Então, o que a gente deseja é que todos possam viver o Carnaval, sim, com alegria, mas sem exageros, viver dignamente. Não precisa ser um tempo de perder a própria dignidade, de cometer coisas irresponsáveis, quer em relação a si, quer em relação às outras pessoas. Com a quarta-feira de cinzas, nós começamos, portanto, o tempo da Quaresma, e no Brasil, durante a Quaresma, a campanha da fraternidade. Nós já refletimos na semana passada sobre o tema da campanha da fraternidade e, naturalmente, vamos refletir ainda mais. E a gente convida a todos a acompanharem a reflexão e as iniciativas da campanha da fraternidade em suas cidades, em suas comunidades locais. O tema deste ano é fraternidade e tráfico humano. Tráfico humano, escravidão ou exploração das pessoas como escravas de um jeito ou de outro. É um tema forte e terrível que merece toda a nossa atenção. Por outro lado, a Quaresma é um tempo favorável para a volta a Deus de uma maneira toda especial. E nós ouvimos já amanhã o apelo, quando nos são impostas as cinzas, né? Então o padre, ou o bispo que seja, diz assim: convertei-vos e crede no Evangelho. Recordando que este é o apelo constante que acompanha a nossa vida. A vida a gente às vezes é tentado a abandonar o caminho, a sair do caminho, a esquecer de Deus, a não mais praticar os mandamentos, a seguir a vontade própria, a seguir as próprias paixões. São as tentações, mas isso não é bom. A tentação deve ser superada. Interessante que a Quaresma começa sempre no primeiro domingo, com o Evangelho das tentações de Jesus, mostrando como Jesus enfrentou as tentações, mostrando-nos como nós devemos enfrentar as tentações, não cair na tentação, mas superar a tentação. Pois bem, as cinzas não são objeto sagrado, são sinal, são símbolo. Por isso a gente não deve pôr veneração em cima das cinzas. As cinzas são um sinal que falam de um significado. Cinza já é coisa passada, né? Tudo vira cinza, quer dizer, tudo acaba. No fim sobra só pó e cinza, significa tudo acaba. Então, é um convite a refletir sobre a brevidade da vida e sobre
as vaidades da vida. Vaidades são as coisas que, no fundo, passam. Vaidade vem de vanitas, ou de coisa vã, coisa que não tem consistência por si mesma. Coisa pode parecer bonita, tentadora, mas vazia. Então, a gente não se deixar levar pelas vaidades, mas converter-nos ao Evangelho, converter-nos a Deus, significa voltar-nos para Deus, para realmente a gente viver o significado profundo da vida, voltar com o olhar para Deus, iluminados, orientados na vida pelo caminho, verdade, a vida que é o próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, feito homem. Então, durante a Quaresma, a Igreja nos convida a realizar os exercícios da Quaresma. Eu aqui quero ainda recordar brevemente que são 3 os grandes exercícios que resumem, naturalmente, muitos outros exercícios e práticas da Quaresma. O jejum, a esmola e a oração. São 3 palavras que resumem tantas coisas. O jejum recorda toda a prática de penitência. Jejum também, é isso mesmo, também é a prática de penitência. Renúncia, é a disciplina da vida para que a gente caia na conta de que não só de pão vive o homem, não só de coisas desta vida, deste mundo, nós vivemos, nós somos feitos para mais. O jejum nos ajuda a voltarmos para o mais que é Deus. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A esmola diz muito mais do que esmola. Esmola significa toda a caridade, compaixão, solidariedade, tudo aquilo que a gente pode fazer de bom para o próximo. Então, exercício da Quaresma é a gente justamente praticar a caridade de muitas maneiras, E a oração é o nosso trato com Deus, nossa relação com Deus, nossa conversa com Deus, e que, portanto, cultiva a nossa proximidade com Deus, nossa escuta, nossa resposta, nossa intimidade, nossa familiaridade com Deus. Então, durante a Quaresma, todos nós somos convidados a praticar esses exercícios quaresmais para crescer na vida cristã. O crescimento na vida cristã é o grande desafio que nos é posto para a gente não ficar simplesmente com a boa semente recebida sem desenvolver, sem produzir fruto. Fiquem com Deus, boa Quaresma para todos, boa campanha da fraternidade para todos. Conte com a graça de Deus, que é mais forte do que nós, mais forte também do que as nossas tentações. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.